Voltamos para a continuação do assunto de hoje sobre a igreja de Efésio, carta do Apocalipse, livro do Apocalipse. Nós vamos estar estudando sobre a carta destinada à igreja de Éfeso. A professora já está voltando também. Você não perde nada, só ganha. Voltamos. Ok. Então vamos lá. Espera um pouquinho, todo mundo voltar ou posso continuar? Pode. Enquanto o povo está voltando, deixa eu fazer uma colocação. Você vê como é importante, né? É uma coisa que vai puxando, uma coisa puxa a outra, para dar luz, porque senão as pessoas leem só um trecho, acaba ficando sem entender o livro, né? No seu conteúdo, na sua profundidade. E como nós temos dito, esse é um livro que as pessoas evitam assim, ler, mas você percebe pela própria participação aí quão curiosos são. Porque aqui, Verdade. Valério, nós temos pessoas aqui da igreja, temos pessoas, eu tenho amigo de serviço que acompanha a família. A Roberta acabou de entrar e que é a esposa de um amigo do serviço. E você vê que é um assunto que realmente o povo tem curiosidade. Pode dar continuidade, Valéria. Bacana. Então vamos lá. Então, dentro do contexto histórico, né, cultural, então a Éfeso, né, centro do paganismo, né, da cultura helenista. Então, eles eram, né, tinham um comércio forte. Éfeso era considerado, né, a mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela também era conhecida como a Feira das Vaidades, e a cidade tinha uma população estimada mais ou menos em 200 mil pessoas. Né? Então, é dentro desse contexto, né, dessa cidade, que surge, né, que o apóstolo Paulo funda a igreja em Éfeso. E depois, quando vocês forem ler lá a carta dos Efésios, aí você vai entender o porquê que ele está falando, né, sobre a questão da carne sacrificada aos ídolos, né, da questão de desejos da carne. Ele vai falando sobre o misticismo, né, para você, o gnosticismo, era tudo o contexto ali, né? E muita idolatria. Em Atos 19, você vai ver aquela situação daquele rapaz que ele se sentiu lesado quando ele viu que tinha muita gente que estava deixando de ser pagão, de adorar a Diana e se convertendo para a igreja. Ele começou a reclamar porque o negócio dele começou a cair, porque ele fazia ídolos, né, de peças de prata da deusa Diana, e ele falou, opa, ó, o pessoal está deixando de seguir a deusa lá e eu vou ser prejudicado. Né? E os amigos lá de Paulo foram parar lá no teatro. Esse teatro de Éfeso, ele tinha uma capacidade para 24 mil pessoas. E era comum eles se reunirem nesses lugares para debater acerca da filosofia, acerca da cultura, acerca, né, do que eles criam. É nesse contexto que a igreja está inserida. Né? Dentro da divisão histórica, que também tem uma linha que divide essas cartas em períodos da história, então eles vão dizer que a primeira carta de Éfeso, ela dá mais características da igreja da era apostólica, que foi do ano 33, né, depois de Cristo, até o ano 64, até o martírio de Paulo, né? O martírio de Paulo e Pedro foi aproximadamente entre 62 e 64. Como é que Cristo se apresenta para essa igreja de Éfeso? Né? Como que ele se apresenta para essa igreja? Qual que é a revelação que ele traz de si, né, do seu atributo? Ele vai se apresentar como aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos e anda entre os candelabros. Né? Então, é aquele que anda entre, né, as igrejas, candelabro, uma referência da igreja,
e que tem as 7 estrelas nas suas mãos. Então, os pastores, os líderes estão nas suas mãos. Né? Qual que é o significado disso? Né? Que todos os líderes das igrejas estão sob a direção e proteção de Jesus. Cristo vai demonstrar preocupação, Cristo supervisiona, Cristo inspeciona e Cristo anda no meio dela. Professora, observação. É muito interessante porque a primeira carta e essa pontuação vem justamente na primeira carta. Você já entende que aqui já tem algo para nós, principalmente na atualidade, que a gente deve atentar, porque existe um questionamento. Poxa, mas Deus não está vendo o que está acontecendo nessa igreja ou naquela? Então, Apocalipse está mostrando que ele está na mão e que ele está andando no meio. Sim. E é por isso que depois a gente vai ver que em uma das suas cartas, a questão do julgamento, ele vai dizer assim, olha, você não vai precisar abrir a sua boca, porque a própria palavra vai te julgar. Ele vai se apresentar como aquele que tem a espada de 2 gumes na boca. Então, o conceito da espada de 2 gumes é a questão do amor e da severidade de Deus. É a questão que a palavra é de amor, mas a palavra também é de julgamento. Ele também vai te lembrar que quanto mais você conhece, mais severo vai ser o seu julgamento. E quando Jesus ele explica acerca do julgamento, a gente não pode esquecer daquilo que ele falou no Sermão do Monte em Mateus 5, 6 e 7. Que ele fala assim, ok, é lícito, é para você julgar mesmo, mas julgar o quê? A profecia, julgar a palavra. Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e eu ouvi isso há muito tempo de um pregador e nunca mais esqueci, é que o dono da igreja é Cristo. E aqui está falando igreja, não está falando placa de igreja. Está falando que o dono da igreja é Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E Cristo tem ciúmes da sua noiva. Zela pela sua noiva. Ele quer que essa noiva seja imaculada. Tenha as suas vestes brancas. Então, nós temos que tomar muito cuidado para falar da noiva de Cristo. Muito cuidado, muito cuidado. Muitas vezes a gente fica vendo, olhando. Não, é lícito. A gente tem a autoridade bíblica para julgar a palavra, as ações, os frutos. É isso que nós julgamos. Por quê? Porque o pastor, o líder, a igreja, quem julga é Cristo. E aí depois nós vamos, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais claro sobre isso daí, em algumas cartas. Então, a primeira característica de Jesus, né, para a gente não esquecer nunca mais, é que Cristo conhece sim a sua noiva, anda no meio dela e tem os seus líderes e pastores nas suas mãos. Então ele vai tratar, né? Então esse é o primeiro ponto que ele fala, né? Outro ponto, né? Então o que ele vê na igreja positivamente, né? Qual que é o elogio das virtudes dessa igreja, né? Que chama a atenção de Cristo que ele vai falar. Então você vai ver isso em todas as cartas, ele sempre vai começar assim, conheça as tuas obras. Então, na igreja de Éfeso, ele começa assim, conheça as tuas obras, conheça o seu trabalho árduo, conheça a sua perseverança, sei que vocês não toleram homens maus e que vocês põem a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E aí você vai ver que um dos grandes problemas da igreja primitiva é que muitos se levantaram naquela época que diziam ser apóstolos e não eram. E que até questionaram o apostolado do apóstolo Paulo, que ele defende o seu apostolado na carta aos Gálatas. Então, já desde aquela época existiam, né, muitos falsos mestres, falsos ensinamentos. Mas essa igreja, Cristo elogia isso. Eles eram conhecedores da palavra.
a gente pode dizer que eles eram igual os bereanos, né? Eles colocavam à prova aqueles que se diziam que eram apóstolos, mas não eram. Também suportavam sofrimentos por causa do nome de Cristo, porque nessa cidade tinha a perseguição tanto dos judeus como do Império Romano, porque nessa cidade também se fazia o culto ao imperador. E eles odiavam as práticas dos nicolaítas. E aí Jesus fala assim, como eu também odeio. Então, o que a gente vai, né, aprender desse primeiro ponto aí? Que Cristo destaca 3 virtudes em Éfeso. Primeiro, uma igreja que era fiel à doutrina. Né? Ele vai falar, olha, conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, e que vocês não toleram aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Então, eles eram fiel à doutrina, ao evangelho. A igreja estava envolvida com a obra de Deus, então era uma igreja que trabalhava, e era uma igreja que era perseverante nas tribulações. Então, a tribulação não fazia com que eles não permanecessem em Cristo. Ao contrário, os fortalecia em Cristo. Além de Cristo conhecer bem o seu trabalho e as suas obras, ele também elogia a resistência paciente da igreja em relação aos sofrimentos e perseguições, sendo uma testemunha fiel em meio a tanta oposição e perseguição. Só que o Hernandes Dias Lopes, quando ele vai falar sobre isso, olha só que interessante. Ele vai dizer, e por tudo isso que eu falei, o contexto, que ser crente em Éfeso não era uma coisa fácil. E não era popular. Porque hoje, né, infelizmente, a gente vê que muitas vezes hoje ser evangélico, ser crente, é bom. É interessante, é de interesse, né? Só que lá não. Por quê? Porque naquela época, principalmente nas cidades onde tinha o culto ao imperador, se você não se ajoelhasse e adorasse o imperador, você ia parar num coliseu. Você ia ser martirizado. Você ia parar, às vezes, numa fogueira. Você ia ser comido por uma besta fera. Então, ser cristão em Éfeso não era uma coisa fácil, não era ser popular. E nós vamos ver que nas outras cartas também, em algumas cidades, você perdia tudo. Você perdia os seus bens, você perdia o seu trabalho, você não podia trabalhar, porque era o contexto da época. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer, né, duramente no seu livro, Ouça o que o Espírito diz à Igreja, que a igreja contemporânea, a igreja atual, ela está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Está perdendo a capacidade de denunciar o pecado. Está perdendo a capacidade, né, de ser fiel à palavra de Deus. Né? Tem se transformado em negócio familiar, o púlpito em balcão, o evangelho em produto, os crentes em consumidores. Pastores com áreas de superioridade já não podem ser questionados e colocados à prova. São os ungidos do Senhor. Dizem ouvir a voz direta de Deus, não seguem mais as Escrituras e o povo lhe segue cegamente para a sua própria destruição. Ele está fazendo um comparativo com aquilo que nós vemos hoje, que é um contexto totalmente diferente. Não é um contexto de perseguição. Porém, o que a gente vê é o quê? Um relaxamento e um afastamento da doutrina. O que você colocou aqui, esse versículo, vai responder a nossa irmã Lilian, que ela perguntou a respeito o que fazer, né? Diante de uma situação como essa, como escolher um ministério para estar. É o que a Bíblia está mostrando, que a Valéria acabou de citar, colocando à prova, olhando, observando os frutos. A Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. Vendo se é um ministério sadio, se a palavra é uma palavra sadia, conhecendo a palavra de Deus, no mínimo analisando paralelamente, né? Para ver se está dentro do contexto. Isso. O ensinamento, né? O que é uma heresia? A heresia é quando o ensinamento ele está fora dos princípios bíblicos. Né? Então, a primeira coisa a gente precisa ler, né? A gente precisa conhecer.
Você só consegue formar massa crítica a partir do momento que você conhece. Né? Você sabe o que a palavra de Deus está dizendo. Então, você não vai seguir qualquer vento de doutrina. E a característica que chamou a atenção de Cristo nessa igreja foi exatamente isso. Seguiam a sã doutrina. E por eles seguirem a sã doutrina, porque, né, não vamos esquecer que essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, e olha só quem que passou, né, por essa igreja. O Timóteo foi pastor lá, e antes do apóstolo João ir para Patmos, ele também foi bispo dessa igreja. Olha a base da igreja. Né? Olha a base da igreja. Então, eles eram firmados na palavra. E aí, essa base, essa massa crítica, permitiu que eles colocassem à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Né? Ele vai falar também aqui a questão, né, que ele fala assim, que eles odiavam os nicolaítas como Cristo também odeia. Né? E quem que era? Né? O que significa essa palavra aí, nicolaítas? Né? Então, os nicolaítas eram seguidores de um diácono chamado Nicolau, que foi nomeado em Atos 6,5. Era um gentio de Antioquia, convertido ao judaísmo. Nós podemos dizer que hoje os nicolaítas são os modernistas e liberais atuais. O que aconteceu? Ele inseriu o paganismo na igreja, o desregramento desenfreado, a licenciosidade. O que é licenciosidade? Liberdade da lei. Cada um faz o que quiser. Né? Então, ele interpreta a lei de uma forma licenciosa, né? Então, cada um pode fazer o que quer. Davam muito ouvido aos desejos da carne. Você vai ler lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Cristo demonstra que, além de conhecer os trabalhos da igreja, não os esqueceu. Então, ele sabia o contexto, ele sabia que existia já naquela época esses seguidores de Nicolau e que eles queriam introduzir na igreja conceitos equivocados sobre a palavra de Deus. Por isso que a crítica de Jesus, quando fala acerca dos Efésios, ele vai dizer assim, olha, o que eu tenho contra ti é que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ora, né, aí é uma questão para se pensar. Então, eles conheciam a sã doutrina, eles eram rígidos e rigorosos, zelosos pela lei, pela palavra. Eles não aceitavam os que se diziam apóstolos, porém, Cristo diz que eles esqueceram o primeiro amor, que eles abandonaram o primeiro amor. Como é possível isso? Você ser um conhecedor da palavra e você ser acusado de ter abandonado o primeiro amor. O que Cristo quer dizer em relação a isso? Né? Então, o que o Hernandes Dias Lopes vai dizer acerca disso? Ele vai dizer assim, olha, podemos nos tornar religiosos e executar as atividades sem amor, permanecemos cômodos, sem amadurecimento espiritual e sem frutos, satisfeitos com a doutrina e em cumprir as obrigações, mas sem a paixão cristã, estéril e sem frutos. Hernandes Dias Lopes vai dizer que abandonamos nosso primeiro amor quando substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia e trabalho. E olha aí que a gente pode estar enganado. Você pode estar na igreja todos os dias, você pode estar lá executando serviços, executando uma boa diaconia, que a diaconia é serviço, você achar que você está abafando e Jesus falar que você esqueceu o primeiro amor. Porque é possível que você se torne um religioso, um tradicional, executor de lei, mas sem a paixão pela palavra de Deus. Sem Posso falar uma coisa? paixão por Deus. Eu vejo isso aí, sabe aonde? No exemplo de Marta.
toda vez que eu leio esse texto, eu não consigo enxergar outra coisa. Eu enxergo uma pessoa que está trabalhando para Jesus, mas sem a menor disposição em ouvir Jesus. Exato, exato. Você pode... Ele vai dizer aqui também um exemplo que ele dá, ele fala sobre a esposa fiel. Então ele fala assim, ó, uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a devoção. Ela pode cumprir os deveres, mas não ser motivada por um profundo amor. A noiva de Cristo abandonou seu primeiro amor, sendo que o amor é a marca do verdadeiro discípulo. Está em João 13, 34 e 35. Sem amor, nosso trabalho e ministério, dons não têm valor. É o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 13. Se tudo que você fizer, né, for sem amor, você vai ser como o sino, né? Que balança, que faz barulho, mas ele é oco. Então, qual que é a advertência aí? Você tem que se preocupar, claro, né, com o serviço, com a obra do Senhor, mas você tem que fazer isso com fervor, com amor. Senão você vai ser essa esposa que é fiel, né? Que faz todo o serviço com o marido, mas não o ama com toda a devoção. Aí Jesus vai dizer o quê? Que ele tem ciúmes, ele tem zelo. Cristo ama a sua noiva. E o exemplo que ele vai dizer é que, o comparativo, ele fala assim, ó, marido, ama a sua esposa assim como eu amo a igreja. Né? Porque quando você ama verdadeiramente, você vai fazer tudo com prazer. Você vai fazer tudo com vontade, né? A sua vontade não estará dividida. E foi isso que aconteceu com essa igreja. Né? Ela teve os pontos positivos que Cristo elogiou, mas ele diz, né, que também tinha ali, né, cristãos que já tinham perdido esse primeiro amor, essa devoção. Qual foi a admoestação, a punição, né, o julgamento acerca disso? Olha, né, arrepende-se, porque senão eu virei a ti e retirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembra que eu falei, o candelabro significa o quê? O que é o candelabro? É a igreja. Então ele fala assim, ó, cuidado. Né? Então, o que significa isso? Né? Retirarei o candelabro do lugar dele. Cristo não é o que anda entre os candelabros e tem as estrelas em suas mãos? Se esse candelabro vai sair, né, vai ser retirado, significa o quê? Que Cristo vai se retirar do meio, né? A igreja será retirada da presença de Cristo. Jesus não andaria mais em seu meio. Significa o quê? Que a igreja perderia a comunhão com Cristo. O candelabro, quando você vai estudar sobre o candelabro no Antigo Testamento, né, tanto no tabernáculo quanto do templo, você vai ver que o candelabro era uma peça primordial e importante. E ela ficava localizada no lugar santo, antes do Santo dos Santos. E qual era a finalidade do candelabro? Iluminar. Né? O candelabro, a luz dentro do tabernáculo do templo, ela tinha que estar constantemente acesa. O candelabro era uma peça única de ouro batido com 7 pontas. E essas 7 pontas tinham as luzes. Não sei se todos conhecem candelabro, né? Eu tenho um modelinho aqui, ó. Isso aqui é um candelabro. É uma peça única de ouro batido. Se eu não me engano, ele no Antigo Testamento dá até a quantidade de ouro, se eu não me engano, era 35 quilos. E cada uma dessas pontas aqui, ela tinha uma luz. E por trás do candelabro, ele tinha regos aqui, ó, porque era o azeite que fazia iluminar. Era o azeite que deixava as lâmpadas acesas, né? Então, o que eu coloquei aí? O candelabro era uma peça importante no santuário, sustentava as luzes que eram abastecidas com azeite. Ele era uma peça única, sem remendo, que mantinha a luz acesa constantemente no tabernáculo e no templo. A luz é Cristo. O Espírito Santo é o azeite.
nós devemos ser como a luz e como o sal, não é o que está lá em Mateus? E se a luz que há em nós for trevas, o que Jesus diz? Quão terríveis são essas trevas. A igreja não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Não há intimidade se não há intimidade com Cristo, ela não brilha. Se não for mantida pelo Espírito Santo, ela se apaga. Então, né, é uma tipologia muito importante para a gente pensar sobre isso, né? A luz da igreja não é uma luz própria, é a luz de Cristo, que é mantida pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nós formos robôs, se nós fizermos a obra do Senhor de qualquer forma, ou simplesmente por cumprir um compromisso, sem amor, nós vamos perder essa unção, perder essa questão de refletir a luz de Cristo, né? Para finalizar, a promessa da igreja aos Efésios, o que o Espírito Santo diz à igreja é: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Né? Então, é um trocadilho, né? Porque eles estavam sendo, os nicolaítas estavam querendo inserir o paganismo e o mundanismo dentro da igreja. E se eles fossem fazer o que era a cultura dos Efésios, eles iriam comer carne sacrificada aos ídolos. Eles iam se envolver com a idolatria, eles iam se envolver com o paganismo. Eles iam comer aquela mesa que o mundo estava oferecendo. Só que aí Jesus vem e fala assim, olha, ao que vencer, eu vou dar o direito de comer da árvore da vida, né, que está no paraíso de Deus. Então, para você ter acesso a essa árvore da vida que está no paraíso de Deus, você precisa ser arrebatado. Você precisa dar importância ao eterno, à eternidade, não o que é temporário. Não aquilo que você come agora e daqui a pouco você está com fome de novo. Então, isso daí é um trocadilho. É como se ele estivesse falando assim, ó, se vocês não comerem as coisas do mundo, então vocês poderão comer da árvore da vida. É para você refletir e colocar na balança, né, a vida eterna, o eterno versus o temporal, o mundo versus o espírito. A palavra vencer é forte, traz a ideia de vitória sobre o mundo e sobre os desejos pecaminosos. A árvore da vida fala de vida eterna, nada temporário, nada perecível, nada transitório. É isso que tem que nos mover. Cada vez que for oferecido para nós um prato de lentilha, cada vez que for oferecido para nós uma carne sacrificada aos ídolos, uma questão de idolatria, a gente vai ter que pensar sobre isso sim. Né? O que é mais importante? É o temporal ou o eterno? O que é mais importante? Tesouro no céu onde a traça e a ferrugem não corrói? Ou o que eles estão me oferecendo? Né? Então, é a mensagem da carta aos Efésios. Tá bom? Amém. Vamos ver se na quinta-feira a gente consegue ajustar, né, a 1 hora numa carta. Ah, tá. É porque teve a apresentação da carta, né? Então foi necessário, mas tá tranquilo. Gente, espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei. Quinta-feira que vem nós vamos falar mais um pouco, vai ser sobre a igreja, a mensagem a Esmirna. E se eu fosse você, não perderia. Além de não perder, ainda divulgava para mais alguém. Porque é muito importante. Gente, nós não estamos aqui preocupados com like, com divulgação. A gente não quer Ibope, a gente não quer ir para Globo, não quer ir para lugar nenhum, a não ser transmitir a palavra de Deus. Só isso que a gente quer. Eu não quero... Você quer alguma coisa, Valéria, além disso? A gente não precisa da placa do YouTube, nem da placa de nada. O que a gente quer é divulgar a palavra do Senhor. Então, vem com a gente. Quinta-feira que vem, a Valéria vai continuar. Nós estaremos aqui, se Deus assim nos der saúde e vida, domingo às 16h30, terça-feira às 21h30, quinta-feira novamente continuando. Tá bom, gente? Valéria, Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Vou orar
com você e por você, e também por esse povo aí que tem nos acompanhado. São gente fiéis. Amém. Toda Agradeço a live, confiança. toda live eles estão junto com a gente aí. O povo não larga nós. Graças a Deus. E você que quer também desfrutar da planilha que a Valéria já me passou, mande no meu direct, me mande o seu contato do WhatsApp e eu vou passar também essa planilha para a nossa equipe aí no Brasil Motiva que nos ajuda, para eles fazerem uma forma aí da gente conseguir divulgar aí no Insta. Mas, enquanto isso não acontece, me chama no direct que eu envio para vocês. Tá bom? Olha lá, Valéria. Deu saudades da EBD e da professora Eu vi Valéria. aqui. A Cristina, tenho saudade também desse povo aí, viu? Saudade de vocês. É bom estar aí com todos. Gente, eu quero orar por vocês. Deus, somos gratos a Ti por mais uma oportunidade que Tu nos concede de entendermos, de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela vida da Valéria e te peço que a Tua bênção permaneça sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo, Senhor, que ela tem colocado à mão. Dá, Senhor, da Tua bênção e continue ajudando para o louvor da Tua glória aos nossos amigos, seus familiares que nos acompanham, que a Tua bênção permaneça, dê paz, tranquilidade, abençoe sua saúde, abençoe as finanças, abençoe os seus emocionais, nos dê da Tua graça e direção. Dá-nos uma noite de bênção, que nós possamos continuar desfrutando da Tua bondade. Te damos graça, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. 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 Valéria, um abração, Deus abençoe. Amém. Quinta-feira que vem, estamos juntos na peleja, todo mundo. Amém. Amém. Gente, um prazer estar com vocês. Que a bênção de Deus permaneça sobre o lar de vocês, sobre a vida de vocês, sobre a saúde de vocês. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Fiquem na paz. Shalom. Amém.